Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? É com grande alegria, né, que aceitei esse convite. E outro dia desse, eu estive aqui e eu falei com o irmão Chicão falou comigo. Vamos marcar um dia para que você venha trazer a palavra aqui na congregação? Eu falei, vamos marcar. E Jesus já tinha marcado, amém? E o interessante é que o Senhor fala conosco. A segunda-feira eu estava lendo a Bíblia e o Senhor falou comigo, olha, presta atenção nesse versículo, medita sobre ele, pensa sobre ele, porque você vai trazer uma palavra. Eu falei, Senhor, mas essa semana a gente nem sabe se vai ter onde é que vai ser o culto e tal. Aí o Senhor falou, prepara. E aí ele disse, olha, é hoje. Ontem ele me falou, você vai falar aquela palavra que eu falei ao seu coração. A irmã falou, você quer pregar lá na congregação? Eu falei, quero sim. Porque eu já sabia que o Senhor tinha falado comigo. E muitas outras ocasiões o Senhor também fala comigo. Às vezes eu estou ali no cantinho, quietinho, e o Senhor fala assim, ó, igual aconteceu com o Giovão hoje. O irmão vai chamar para você orar. Eu falei assim, não, eu vou ficar aqui quietinho. Deixa eu dar oportunidade para outro irmão. O Senhor fala, é com você. Amém? Então, assim, eu quero dizer para os irmãos essa noite que o Senhor quer falar com você essa noite. O Senhor quer trazer uma palavra no seu coração. Ele já preparou essa palavra para que pudéssemos falar aqui essa noite. Então, abra o seu coração, abra a sua mente, que o Senhor possa falar aos nossos corações essa noite. Amém? Vou pegar aqui o meu rascunhozinho e eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Mateus, capítulo 7, vou colocar aqui, versículo 24 a 27. Mateus 7. Amém? Todo mundo encontrou? Amém? Diz assim a palavra de Deus. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as praticam, é comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo a grande a sua ruína. Oremos. Pai querido Deus Santo, na tua presença aqui estamos. Eis aqui a tua palavra, eu sou teu servo, sou um vaso. Usa-me, fala aos nossos corações essa noite, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos, o título dessa palavra está escrito aqui na Bíblia e eu achei muito prudente. Os dois fundamentos. Essa palavra ela está situada logo ao final do Sermão do Monte, onde Jesus pregou e deu diversas diretrizes, diversos princípios, e ali ele ensinou sobre muitas coisas. Jesus disse, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, e bem-aventurados, e aí foi citando as pessoas que são bem-aventuradas. Ele também falou para os discípulos serem sal da terra, luz do mundo. E ali, essas palavras do Sermão do Monte, embora tivessem muitas pessoas ali, elas eram direcionadas aos seus discípulos. Ele estava instruindo aos seus discípulos. E esse Sermão do Monte, ele foi bem, mas bem longo. Então assim, Jesus lançou essa palavra que disse assim, olha, todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, porque eles já tinham ouvido muito, aprendido muito. E nós aqui, eu creio que também já temos ouvido muito
a palavra de Deus. E esse aí é o primeiro ponto importante dessa noite: ouvir a palavra de Deus. A primeira pergunta que eu faço é: o que temos ouvido? A quem temos dado ouvido? Porque o mundo hoje é muito tecnológico. Antigamente as pessoas eram ouvidas, eram boca a boca mesmo. Era boca a boca. Mas hoje em dia tem a internet, tem a televisão está até fora de moda, né? Então todo mundo tem o seu celular, segue algumas pessoas, ouve algumas pregações. Então, querendo ou não, as pessoas são influenciadas. Elas são, de alguma forma, elas recebem, elas ouvem algumas palavras. E nós, como cristãos, devemos observar a quem nós temos dado ouvido. Não podemos ouvir qualquer pessoa. Temos que ouvir pessoas que estejam embasadas na palavra de Deus. E ouvir, meus irmãos, é muito interessante, porque assim, o primeiro fato de você ouvir, você já é muito abençoado, porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então a gente tem que ouvir a palavra de Deus, tem que guardar a palavra de Deus e tem que praticar a palavra de Deus. E é tão interessante isso, que a gente tem ouvido tanta coisa, mas tanta coisa, que muitas vezes não guardamos nada. Eu falei assim, eu vou citar a pregação do pastor de domingo. E aí eu falei, foi mesmo? Meu Deus. Aí procurei, não, vou pensar direitinho. Aí eu recorri à tecnologia. Eu esqueci que o pastor tinha pregado no domingo. E olha que eu gostei. E olha que eu prestei atenção. Aí chegou a segunda, chegou a terça, e chegou a quinta. E eu tentei lembrar do que o pastor tinha pregado. E eu não lembrava. E eu creio que isso também deve acontecer muito com os irmãos aqui. Por quê? Porque a gente ouve, mas rapidamente esquece. Posso dizer, se fosse algum desses intelectuais aí, dizer assim, não, é porque a mente, ela está muito cheia, muita informação, então ela vai, de certa forma, esquecendo algumas coisas para que a sua memória suporte. Aí eu questionaria, né? Ou questiono. A gente guarda o que é importante. Então, assim, se a gente anda esquecendo a pregação de domingo, misericórdia, Senhor. Então, o pastor falou a respeito da escola dominical, de como, e ele detalhou direitinho como foi criada a escola dominical, a importância de se ler a palavra de Deus, que foi de reunir os livros, porque a palavra de Deus, ela antes era falada de boca a boca, e depois foram sendo escritos, e esses livros foram sendo colecionados, e os livros depois foram fazendo cópias, e até hoje chegou essa bênção, que é a palavra de Deus. E a gente fala assim, olha, eu ouço a palavra de Deus, eu escuto pregações, eu vou à igreja, eu assisto vídeos. Amém, meus irmãos. Tá de parabéns quem tem buscado a palavra de Deus. Eu leio a palavra de Deus, porque quando a gente fala assim, ouvir, às vezes você só está esperando de forma, só que ela vem até você. Mas você também, eu também tenho que ler a palavra de Deus, buscar a palavra de Deus. Não podemos só esperar que alguém venha e te fale da palavra de Deus. Então, esse versículo fala assim, todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras. Então, meus irmãos, quem ouve a palavra de Deus já é abençoado, porque a palavra de Deus, ela tem poder. E o ouvir da palavra de Deus, a primeira coisa que vai fazer na sua vida é transformação, convencendo pecados e juízo. Então, a palavra de Deus traz fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se os irmãos têm ouvido a palavra de Deus, têm alimentado a sua fé, alimentado o seu espírito com ela, estamos de parabéns. Agora vem a segunda parte. A segunda parte, ele fala assim, quem ouve as minhas palavras e as pratica será comparado ao homem prudente.
Antes de passar para a questão da prática, e entrando na questão da prática, eu vou citar exemplos muito comuns quando a gente mora na casa da mãe, do pai, e aí a mãe da gente diz assim: meu filho, faça isso assim, assim. Aí ela ainda pergunta para confirmar: você ouviu? Aí você ouvi. Daqui a pouco, nada, olhou, nada. Aí, meu filho, você não me ouviu? Ouvi. Aí, por que não fez? Não, eu ia fazer. Ou seja, não praticou, já esqueceu. Então, a palavra de Deus também fala que nós somos filhos. E como os filhos, fazemos da mesma forma. Da mesma forma. Eu vou praticar a palavra de Deus. Agora eu vou seguir o que o Senhor está falando. Já, Senhor. Aí o Senhor diz assim: no outro dia tem a oportunidade. Aí você passa a oportunidade, o Senhor vai, toca de novo na palavra. Eu falei com você a respeito disso. Eu falei outra pregação, aqui de novo, outra pregação do mesmo jeito. Você vai ler de novo, aí você se lembra: isso, eu podia ter feito isso. Aí fala: pois é, eu te avisei. Isso são exemplos de quando a gente não faz. E às vezes a mãe da gente fala assim: meu filho, no meu caso, eu vim aqui para Brasília, eu tinha 15 anos. Fala assim: olha, quando você chegar em Brasília, não se acompanhe com quem não presta. Quem gostar de ir para bares, para esse negócio, não vá se acompanhar com seus parentes. Eu ouvi a minha mãe. Eu me acompanhei com quem prestava. Eu fui para a igreja. Porque lá eu não ia para a igreja, lá eu me acompanhava com os meus parentes. Eu tinha 15 anos e já ia a bares, já ia a festas, já consumia bebida alcoólica. Então assim, eu tinha um plano para vir para Brasília. Qual o plano de todo nordestino? Eu sou da Paraíba, vir para Brasília, a ganhar dinheiro e enricar. Jesus, você vai vir para Brasília para se converter e tratar seu coração. Então assim, tem casos que a gente não obedece e sofre o dano. Eu lembro também de uma certa vez que eu pedi para minha mãe: mãe, deixa eu ir no sítio, uma fazenda aqui próxima. Ela: não, meu filho, não vá não, deixa eu ir. Não vá não. E aí eu insisti tanto, ela assim: vá, mas não vai do meu agrado. Eu fui, com 1 hora eu já estava em casa. Cheguei lá em casa, lá na parede, todo descascado, caí da bicicleta, saí ralando no chão. Não escutei a voz da minha mãe, teimei, insisti e fui lá. E ela estava sentindo como mãe que aquilo não era bom. Por pouco um caminhão passou por cima de mim, livramento. Então assim, há o caso quando escutamos a Deus, escutamos os nossos pais, e é uma coisa boa, é uma bênção para as nossas vidas. E há o caso quando a gente teima, não escuta, ou finge que escuta, e vai lá e faz segundo a nossa vontade. Então assim, o que Deus está falando assim: olha, é para você escutar, é para você ouvir, é para você aprender, é para você acreditar. O ouvir da palavra de Deus, ele transforma. Ele transforma. Porque assim, a palavra, ela tem poder. Ela tem poder para transformar, mas também tem poder para destruir. Então, ouça e pratique a palavra de Deus. Porque quantas pessoas hoje em dia não são destruídas porque ouviram uma palavra de maldição? Esse menino não vai dar para nada. Esse menino não presta, essa moça não presta. Não vai casar, não vai ter filhos. Quantos e quantos de nós não já recebemos palavras de maldição? Mas a palavra de Deus, quando chega às nossas vidas, é palavra de transformação. Basta o quê? Aceitamos, acreditamos e praticamos. Ele continua dizendo assim: ouve as minhas palavras e as pratica. O exercício de praticar, meus irmãos, e fazer aquilo que nós aprendemos. Eu sempre falo para as minhas filhas assim, eu falo: olha, saber e não fazer é não saber. Significa que você sabe e você não faz, não sabe. Porque você sabe como faz, mas não pratica, você é omisso. Então assim, a gente deve aprender da palavra de Deus e deve praticar a palavra de Deus. Não pode se omitir. Não pode se omitir.
ela chegou às nossas vidas e a gente tem que praticá-la e falar sobre as vidas das pessoas para que essa palavra seja transformadora. Será comparado a um homem prudente. Então, quem pratica a palavra de Deus será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E o que é um homem prudente? O que é uma mulher prudente? É uma pessoa responsável, é uma pessoa cautelosa. Deixa eu ver aqui que mais adjetivos tem que eu escrevi aqui. É uma pessoa sensata. Então, sejamos sensatos, sejamos prudentes, cautelosos. A gente tem que construir a nossa casa sobre a rocha, praticando a palavra de Deus. Agora vem um dos grandes fundamentos aqui. Os grandes fundamentos dessa palavra. Construir a nossa casa, edificar a nossa casa sobre a rocha. E quem é a rocha? A rocha é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. E a gente só constrói a nossa casa sobre a rocha quando a gente coloca a palavra de Deus em prática. Por isso ele está fazendo essa comparação do homem prudente que pratica a palavra de Deus. Porque quem só ouve e não pratica, a Bíblia diz que é semelhante ao homem que se olha no espelho e rapidamente se esquece da sua face e tem que voltar ali para olhar. Se o cabelo tá bom, a mulher para ver se o batom tá legal, ver se a maquiagem pegou, né? Então assim, rapidamente. Quem não gosta do espelho, né? Deixa eu ver como é que eu tô, deixa eu ver se eu tô do mesmo jeito. Estou melhor, né? Então assim, não podemos esquecer da nossa face, não podemos esquecer da palavra de Deus. Temos que edificar a nossa casa sobre a rocha, com prática. E em termos de edificação, com essa comparação e sobre a rocha, quem aqui já viu uma casa sobre uma pedra? Alguém já viu uma casa construída sobre a pedra? Eu acho que não, né? Mas a maioria das casas que são construídas, quando é um grande edifício, eles cavam até dar na rocha. Por quê? Porque na rocha vai segurar. Eles cavam mais profundo. E aqui está um dos segredos dessa palavra. Quando você vai estabelecer sua vida, a nossa vida sobre a rocha, nós temos que cavar. E o que é esse cavar? Por que eu tenho que cavar para ir mais fundo? Eu tenho que retirar muitas coisas que não agradam a Deus com a prática da palavra de Deus. Amém? Porque ele fala assim: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Quem quer praticar a minha palavra, eu vou dizer para vocês que é fácil. Dizer assim, eu aprendi sobre perdão e eu vou perdoar aquela pessoa que me magoou, tá de boa, eu já aprendi. Não, eu tenho que cavar, eu tenho que trabalhar o meu íntimo, eu tenho que negar a mim mesmo, passar por cima do meu orgulho. Mas não, uma vez é fácil, legal, perdoei, tá tudo certo. Uma semana a pessoa vai e faz a mesma coisa, e aí, não, agora já, aí eu vou lá e é 70 vezes 7. Meu Deus, misericórdia. Aí você tem que entender que a pessoa que te magoa não é você o problema, é ela. Então assim, você está firmado na rocha. A nossa função é liberar perdão. É liberar perdão. É mais sobre a pessoa do que sobre você. E Cristo nos ensina: cava, vai tirando aquilo que não agrada a Deus. Cava, vai dar na rocha. Sabe quando dá na rocha? Você se identifica com a rocha. Quando você diz assim: eu sou filho de Deus, eu sou filho, eu me pareço com você. Só olha no espelho, mas eu estou parecido com Jesus. É essa a prática que Paulo diz assim: olha, eu prossigo para o alvo, eu prossigo para me parecer mais com Jesus. Então a gente tem que cavar mais profundo. Cavar mais profundo. O homem prudente, ele vai retirando aquilo, vai aprendendo a palavra de Deus e começa a praticar. No Sermão da Montanha, ele fala inúmeros princípios da palavra de Deus, assim, fundamentais. E no final ele diz: pratica, vai lá e cava. Pega a si mesmo, pega a sua cruz e siga. Pegar-se a si mesmo é cavar mais profundo. É edificar. E cada vez que você cava e vai tirando isso, vai tirando, aí você se aproxima de Jesus. Quando você estabelece em Jesus, aí você está, sua casa
ela começa a ser edificada. Você começa a andar conforme Jesus. Você começa a pensar conforme Jesus. Você começa a agir conforme Jesus. Então esse é o homem prudente, que constrói a sua casa sobre a rocha, sobre Cristo. Esse é um dos fundamentos, construir a sua casa sobre a rocha. E aí vem o quê? E cai a chuva. E transbordam os rios. Ô meu irmão, só de falar já dá uma alegria, né? Como a gente tá querendo que caia uma chuva. Tá muito calor. Aqui tá uma lembrança lá da Paraíba, tem um calor, né? Então assim, como a gente tem pedido, cai a chuva, Senhor, cai a chuva. E a chuva representa o quê? E os ventos e os rios representam o quê? As dificuldades da vida. Eu posso dizer que representa as dificuldades da vida. Vai provar você. As dificuldades da vida, a chuva, os rios, o vento impetuoso. O vento impetuoso. Porque se você não tiver firme em alguma coisa, o vento impetuoso ele vem e ele quer te levar mesmo. Você já viu onde passa esses furacões? Destrói tudo. Destrói tudo. Destrói, sai revirando, derrubando tudo. E os rios? Eu me lembrei aqui essa tragédia que houve no Rio Grande do Sul. Tinha um certo bairro que ele ficava mesmo onde o rio fazia a curva. E aquelas casas ali, elas estavam no curso do rio. E elas não estavam sobre a rocha. Porque elas estavam no dentro de um rio. No dentro de um rio tem areia. Então o rio veio e fez o quê? Arrastou tudo. E é isso. É que o mundo, as dificuldades, o pecado, ele vem querer te arrastar, ele vem querer te derrubar. E às vezes ele pode até vir como vento impetuoso de uma vez, mas às vezes também ele vem sutil. Ele vem sutil. E ele não vai logo no telhado, não. Às vezes ele vai ali na base. Vai na base, vai tirando terra, vai tirando terra, vai tirando terra. Por que é que o vento influencia sobre a casa? Porque a casa pode estar construída sobre a rocha ou pode estar construída sobre a areia. Você já viu que às vezes você visitou algum lugar, aí tinha uma duna bem bonita, um monte de areia. Depois de alguns anos você volta lá, cadê a duna? Mudou de lugar. Por quê? Porque a areia ela se movimenta. E a palavra de Deus nos ensina que a gente não deve ser como folha lançada de um lado para o outro, ou como areia lançada de um lado para o outro. A gente tem que estar firmados na palavra de Deus. Então a pessoa que está firmada na palavra de Deus, vem as dificuldades, vem a chuva, vem os rios transbordantes, vem os ventos impetuosos, mas ela fica firme na palavra de Deus. Então assim, meus irmãos, compensa servir a Deus, compensa edificar a nossa casa, colocar a nossa confiança no Senhor, porque assim, vocês vão ver que ele continua e se assemelha também. Continuando, ele diz assim, olha, o homem insensato edificou a sua casa sobre areia. Então eu vou passar agora para o homem que edificou a sua casa sobre areia. Observe que tanto o que edificou a sua casa sobre a areia e o que edificou a sua casa sobre a rocha, eles foram provados da mesma forma. Sobre eles também vieram o vento, a chuva, os rios transbordantes, todas as dificuldades. Qual é a diferença? A diferença é, aquele que está firmado sobre a rocha não caiu, porque foi edificado sobre a rocha. Agora aquele que foi edificado sobre a areia, foi grande a sua queda. E o que é areia, meus irmãos? E o que é areia? O que é areia? A areia muitas vezes é a nossa própria vontade. Não vou obedecer a Deus, não. Eu já tive experiência de ser provado e Deus falar comigo. Deus disse assim, não faça isso. Eu falei assim, o Senhor é dono de todas as coisas, mas nesse ponto aí eu vou teimar. Só porque o Senhor disse.
Só porque o Senhor disse e falou comigo que eu não devo fazer isso. Em algumas coisas o Senhor tem razão. Eu, na minha imaturidade, pensei e insisti. E foi 1 ano e meio quase que eu fiquei insistindo naquilo que o Senhor não queria que eu fizesse. Mais terríveis da minha vida. Porque eu não fiquei bem, eu fiquei triste, eu fiquei humilhado. Eu não tinha segurança de nada, porque eu estava indo contra a vontade de Deus. Eu comecei a edificar uma casa que nem sequer levantou e já me causou tanto dano. Então, assim, as nossas vontades, o nosso querer, ele é fraco. Ele é fraco, ele não se sustenta. Ele não se sustenta em meio às dificuldades. Então, meus irmãos, a gente tem que colocar a nossa casa sobre a vontade de Deus. É difícil obedecer? É. Por quê? Porque tem que retirar muito de nós. Mas aquele que persevera, edifica uma linda casa e vê as maravilhas do Senhor sobre as nossas vidas, porque vem os ventos, vem as tempestades e nada abala a nossa casa. E a nossa casa permanece. A nossa casa permanecerá pela eternidade. Pela eternidade. E essa é a grande vitória do crente, do cristão. Porque se você esperar, Paulo já dizia, se você espera por Deus somente nessa vida, você é o mais miserável dos homens. Porque assim, não, eu vou obedecer isso aqui, porque eu sei que esse negócio aqui vai dar bom. Então, vai acontecer coisas boas na minha vida, na minha família. E aí, se você ficar esperando só nessa vida, eu vou obedecer, só por isso, quando as coisas não derem certo com você ou comigo, quando o vento bater, você diz, não, disse que a casa ia ficar em pé. Eu tenho exemplo na minha vida de quando minha casa bateu, que sacudiu para todo lado, que foi telha para todo lado, mas ficou sustento. Em quem? Em Cristo Jesus, porque a minha esperança está nele. A honra e glória do Senhor. Os irmãos conhecem a minha história, sabem da minha história. Literalmente a minha casa, o vento veio, sacudiu, balançou, tirou telha, fez uma bagunça geral, mas ficou firme. Eu falei feito os discípulos, que dizem assim, para onde irei, se só tu tens a palavra da vida. Então não importa, meus irmãos, o que venha sobre a sua vida, não importa. As dificuldades, não importa. Nossa firmeza está em quem? Em Jesus Cristo. E a grande vitória do cristão é Cristo Jesus. Porque pelo ouvir da palavra de Deus, nós aceitamos Ele. E a nossa vitória é certa. A vitória aqui na terra, que se perde aqui na terra, Deus restitui. E a grande vitória não é só aqui na terra, como eu falei, mas é a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso que permaneceremos firmes na palavra de Deus, independente das circunstâncias, independente das dificuldades. O Senhor tem para nós uma casa estabelecida segundo a sua vontade. E comparado, falando de casa, essa figura de linguagem, ele disse assim, eu vou preparar uma casa, lá terá ruas de ouro. Então assim, será uma casa maravilhosa. Então que nós possamos aprender da palavra de Deus ouvindo, mas não somente ouvintes, mas também praticantes da palavra de Deus. Amém? Eu fui falando aqui, o meu cronograma tá certo. Então, meus irmãos, eu quero concluir essa palavra, o Salmo 119:11. Que diz assim, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Amém? Que a gente possa guardar a palavra do Senhor no nosso coração, como preciosidade mesmo, sabe? Porque assim, a gente tem muitas vezes preciosidade, coisas que as pessoas veem e admiram. Às vezes a pessoa pode não chegar e dizer para você, nossa, mas como é bonita a sua vida, mas é preciosidade também, porque as pessoas olham e dizem assim,
Olha, ela faz diferença. Não importa o que acontece na vida dela. Eu queria ser assim. Não importa, ele está sempre firme. Então assim, servir ao Senhor é uma preciosidade. Amém? Então, meus irmãos, ouçam a palavra de Deus. Creiam na palavra de Deus. Pratiquem a palavra de Deus. Desfrutem da proteção da pedra angular que é Jesus. Da salvação em Cristo Jesus, que é o maior tesouro que o ser humano pode encontrar. Ouvir a palavra de Deus é necessário, mas praticar a palavra de Deus se faz mais necessário ainda. Amém? É isso que ele nos chama nessa noite, meus irmãos. A ouvir e a praticar a palavra de Deus e guardá-la em nossos corações. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor possa ter falado aos corações dos irmãos e eu agradeço a oportunidade.